Boa noite a todos. Muito obrigado pela presença. Vamos tentar falar de um assunto do ponto de vista científico, do ponto de vista da nossa doutrina, um assunto extremamente amplo, extremamente difícil de ser abordado. Pretendemos que possamos nos melhorarmos na tentativa de alcançarmos a capacidade de sermos bons. Eu vou falar da bondade. Terminada, gente, uma época que nós convencionamos aqui no mundo ocidental, convencionamos chamar de Idade Média, ou Idade das Trevas, dominada por preceitos e preconceitos religiosos que não permitiam que pudéssemos pensar livremente. Mas a nossa evolução obrigou que isso fosse mudado. E nós passamos a pensar. E mais do que a pensar, passamos a discutir os nossos pensamentos. Isso se deveu muito à criação da máquina de imprimir por Gutenberg, que fez com que os pensadores, os historiadores da época, pudessem redigir livros, imprimi-los e distribuí-los. Porque até então, isso era feito manualmente, peça por peça. Nessa evolução, nós percebemos o quanto o pensamento humano evoluiu. Sem muito alarde, né? Porque não se discutia. Quando se passou a discutir, nós descobrimos que nós havíamos evoluído. Então, ficamos sabendo que um importante pensador, na realidade, historiador, inglês, Thomas Hobbes, no livro Leviatã, ele nos diz que o homem já nasce mau, perverso e egoísta e não sabe viver em sociedade. Precisa então que haja um Estado autoritário que dite as regras de conduta, as normas de convivência. Mais tarde, um pensador francês, Rousseau, nos dizia exatamente ao contrário. Nos dizia que o homem nasce bom, é a sociedade que o vicia. Mais para frente, Kant dizia que o homem é produto da sua educação. Fundamentalmente teria consciência do seu dever, da lei moral, mas na hora de agir, daria um jeito de se afastar dela, conforme as suas conveniências individuais. Interessante que essa mudança se deu quase no mesmo momento. Exatamente, porque era permitido já que nós discutíssemos os nossos pensamentos, as nossas crenças, o nosso conhecimento. Agostinho, Santo Agostinho, bem antes deles, dizia o seguinte: sendo o homem imagem e semelhança do Criador, é essencialmente bom,
e capaz de amar. E Nietzsche nos diz o seguinte: o conceito de bom ou mal na esfera moral não possui sentido em si mesmo, de modo que nada em sua essência é objetivamente bom, tampouco mal. Mais recentemente, eu estava ouvindo uma palestra de um pensador hoje muito em moda, que é o Leandro Carnal. Leandro Carnal, ateu e materialista, ele afirma, resumidamente nas minhas palavras, que a bondade é sempre acompanhada de pouca inteligência, que o homem em sociedade primordialmente deísta só é bom para obter de Deus a garantia que irá para o céu quando morrer. Ou seja, a bondade como uma moeda de troca. Era assim que a gente via. Até que um cientista americano da Universidade de Wisconsin, nascido em 1951, para mim, um menino, estuda e escreve sobre a meditação. Ele expõe provas sobre as consequências da meditação e com base em teoria científica, em provas científicas. Ele diz o quê? Que a meditação, ela consegue alterar os nossos genes, consegue ir mais longe, consegue, pela prática, aumentar a nossa criatividade, a memória e os scores de medição do grau de inteligência. Ele conta para nós, numa entrevista, um pouco da vida dele. E ele diz: eu estava investigando os mecanismos cerebrais ligados à depressão e à ansiedade. Quando eu estava no meu 2º ano de Harvard, ele passou um momento muito difícil da vida dele. Ele experimentou a depressão. E ele diz, então, que nesse momento a meditação cruzou, ele fala, cruzou o meu caminho. E fui para a Índia investigar como treinar a minha mente. Obviamente, meus professores me chamavam de louco. Mas essa viagem marcou o futuro dele. Ele fala: descobrir que uma mente calma pode produzir bem-estar em qualquer tipo de situação. E quando me dediquei a investigar, por meio da neurociência, quais eram as bases para as emoções, fiquei surpreso de ver como as estruturas do cérebro podem mudar em tão pouco tempo de 2 horas. Hoje podemos medir com precisão isso. Ele conta, levamos meditadores ao laboratório. E antes e depois da meditação, tiramos uma amostra do sangue para analisar os genes. E percebe que houve uma alteração. Cientificamente, gente. O que é cientificamente? Significa que é uma experiência que pode ser repetida em laboratório. Não é uma ocorrência, diria,
fortuito, uma ocorrência que não pode ser repetida. Quando nós falamos em pesquisa científica, nós estamos falando num planejamento e estamos falando na possibilidade de repeti-la com o mesmo resultado. Ele diz: descobrimos que zonas do corpo com inflamação ou com tendência a ter inflamação tinham uma abrupta redução disso. Foram descobertas, então, muito úteis para tratar a depressão. Richard Davidson é famoso por esses estudos e pelos livros que ele escreveu a respeito da meditação e do resultado da meditação. Durante as suas pesquisas, ele esteve com monges tibetanos e nessa viagem dele, nessa época da vida dele, por volta de 1992, ele encontra o 14º Dalai Lama, também muito interessado nessas pesquisas, e que diz para o Richard que ele era seu fã, ele tinha lido seus livros, e aí nasceu entre eles uma natural amizade, porque eles tinham os mesmos interesses. E o Dalai Lama, sentindo uma certa liberdade de interpelá-lo, pergunta para ele o seguinte: por que as pesquisas científicas se preocupam com o estresse, com a ansiedade, a depressão, com sentimentos negativos como o ciúme, o ódio, e não por bons sentimentos? Ele pergunta: Richard, nunca pensou em focar suas pesquisas neurocientíficas na gentileza, na ternura, na compreensão, na compaixão? O Richard Davidson se compromete a verificar. Volta para os Estados Unidos e busca a existência de estudos científicos sobre bons sentimentos. Não acha nada. Como ele era muito amigo de funcionários da biblioteca do Congresso Americano, uma das maiores do mundo, mais importantes do mundo também, ele faz essa pergunta para eles e diz: por favor, me ajude a procurar. E eles dizem, ele diz: eu gostaria de pesquisar sobre a compaixão, sobre a bondade. E eles dizem: desculpe, isso não existe. Como não existe? Isso só existe no campo da sociologia, das ciências comportamentais, no campo da religião. No campo científico, isso não existe. Essa resposta negativa o leva a um grande desafio: montar um instituto, montar um grupo de trabalho para pesquisar isso. E ele então consegue fazer um estudo científico sobre a bondade. Eu não vou detalhar muito isso, além de procurar que vocês entendam a pesquisa, porque o tempo não dá, e vou então usar os ensinamentos da professora Nete Guimarães, que nós assistimos em conferência, em palestra, recentemente em Rio Claro. Estávamos um grupo aqui do SEAC lá em Rio Claro.
Bem, o Richard Davidson escolhe para a pesquisa crianças com até 4 anos de idade. Porque ele queria pesquisar em cima de seres humanos que não tivessem tido a influência do meio, não tivessem tido experiências muito variadas e que, sobretudo, não tivesse um contato muito grande com a sociedade. Imaginem no caso de um adulto, numa pesquisa dessa, que além de tudo isso, ainda nós teríamos um outro fator, que é o acúmulo do nosso conhecimento sobre o próprio assunto. Então, nós não somos, digamos assim, um grupo de amostra, né, suficientemente bom para fazer a pesquisa. Ele vai buscar as crianças. Primeiro, ele tem que fazer com que essas crianças não tenham medo dos aparelhos, que essas crianças possam agir espontaneamente, porque é isso que ele queria. Então, ele desenvolve nas crianças um conhecimento, uma percepção de quem é que elas mais gostam. Da mamãe, do papai, do cachorrinho. E leva as crianças para o laboratório. E faz um mapeamento do cérebro no momento em que ele fala da mamãe, do papai, das coisas que a criança gostava. Isso é registrado. Eu acho que eu tenho. Isso é registrado no nosso lobo pré-frontal direito. Existem nos livros dele as fotografias desses exames. Então, ele percebe que num determinado lugar do cérebro humano estão registradas as emoções boas, que expressam amor, ternura, fraternidade. Ele então leva as mesmas crianças e diz assim para as crianças: sua mãe sofreu um acidente, ela está sofrendo muito, ela está muito doente. E percebe que a área onde isso fica registrado é a mesma área onde estava a ternura. Muito estranho, não é verdade? Por que estava exatamente lá? Ele repete a mesma experiência muitas vezes. Começa a estudar essas respostas e percebe que, na realidade, é o sentimento de compaixão. Por isso está registrado no mesmo lugar onde nós temos registrado o amor, a ternura. Ele vai mais longe. E ele continua pesquisando. E ele diz assim: bom, claro, eu estou falando da pessoa que ela mais gosta, estou falando da mamãe, do papai, do cachorrinho. Mas ele percebe que a resposta é a mesma quando ele pergunta: você viu fulano de tal? Caiu, se machucou. Fulano foi atropelado, está sofrendo muito. Na maioria das crianças, continua lá, no mesmo lugar.
E ele diz: esse é o sentimento da bondade. Porque a compaixão eu sinto por quem eu conheço, por quem eu amo, por quem eu julgo que é boa pessoa. A bondade, ela é expressada, né, pela nossa capacidade ou pela nossa qualidade de benignidade. Ela é a resposta que eu dou quando eu sou benigno, quando eu sou bom. Porque eu já me preocupo com pessoas que eu não conheço. Jesus devia ter ficado contente nessa hora, né? Então, ele diz que necessitava ainda de mais uma experiência. Até que ponto isso podia ser desenvolvido? E ele, através dos mesmos exames, do mesmo mapeamento cerebral, com os mesmos exames de sangue antes e depois, ele descobre que isso pode ser treinado. Ou seja, as crianças que não tinham dado resposta imediatamente, passaram a dar a mesma resposta a partir do momento em que elas foram treinadas. Ele vai mais longe. Ele diz que estimular a bondade em crianças e adolescentes melhora os resultados acadêmicos, melhora o bem-estar delas, a saúde delas. Vocês percebem onde nós estamos chegando? A bondade faz bem para mim. A compaixão faz bem para mim. Não o objeto da minha compaixão ou da minha bondade. Ele então cria um programa, o programa das mentes saudáveis, buscando apoio em nível global. Ele vai até para aquela conferência de Davos, conversar com os empresários e mostra quão necessário é as pessoas terem essa qualidade. Então, esse instituto vai buscar o quê? O treinamento mundial. Está chegando perto de nós, isso, né? Aí, nós vamos chegar onde nós queríamos. Ou seja, nós vamos chegar na nossa doutrina. Eu começo dizendo para vocês que Krishna, Buda, Jesus, Moisés, mais recentemente, espíritos que ensinaram Kardec que a bondade é um dos atributos de Deus, atributo divino que nós devemos buscar no caminho da nossa evolução. Eu não estou mais falando de uma coisa abstrata, eu estou falando de uma coisa que tenho dentro de nós. Não é verdade? Então, nós precisamos chegar no século XXI, né? Essa lá na Idade Média, precisamos chegar no século XXI para cientificamente descobrirmos que a bondade está dentro de cada um. Que a sua prática individual levará os seres humanos a se modificarem tão fortemente, gente, que o seu relacionamento mudará o mundo. E mais, que nós podemos treinar isso.
Agora então nós podemos dizer, para aqueles que não seguem religião, para os agnósticos, para os ateus, que não se trata de moeda de troca para comprarmos um lugar no céu. É essencial para a nossa sobrevivência, para a sobrevivência deste planeta, sobretudo para a nossa felicidade individual. Se você é muito egoísta, também você sai ganhando. Praticando o quê? O contra-egoísmo, não é verdade? E você vai ser feliz. Então, nós vamos buscar lá em Kardec, e na Lei do Progresso, na questão 789, Kardec nos diz assim: a humanidade progride por meio dos... Desculpe, eu vou voltar um pouquinho. Nós estamos falando de uma pesquisa recente. Agora eu estou voltando em 1850 e pouco, 1860. E os espíritos diziam para o Kardec, e o Kardec comentava, isso é comentário dele: a humanidade progride por meio dos indivíduos que pouco a pouco se melhoram e instruem. Quando esses indivíduos preponderam pelo número, tomam a dianteira e arrastam os outros. De tempos em tempos, surgem no seio dela homens de bem, que lhe dão um impulso. Vem depois, como instrumento de Deus, os que têm autoridade, e em alguns anos fazem-na adiantar-se de muitos séculos. Quando todos os povos estiverem no mesmo nível no tocante ao sentimento do bem, a terra será ponto de reunião exclusivamente de bons espíritos, que viverão fraternalmente unidos. Os maus, sentindo-se aí repelidos e deslocados, irão procurar em mundos inferiores um meio que lhes convém, até que sejam dignos de voltar ao nosso mundo, então já transformado. Cientificamente possível. Bonamy, no livro A Razão do Espiritismo, ele faz essa observação: o erro está em pretender-se que a alma haja saído perfeita das mãos do Criador, quando este, ao contrário, quis que a perfeição resultasse da depuração gradual do espírito e seja a obra sua, a obra do próprio espírito. Assim que Deus quis. Então Deus houve por bem que a alma, dotada de livre-arbítrio, pudesse optar entre o bem e o mal, e chegasse aos seus últimos objetivos, militando e resistindo ao mal. Se houvesse criado a alma tão perfeita quanto ele, ela, ao sair das mãos, estaria associada à sua beatitude eterna. Assim, Deus teria feito não a sua imagem, mas semelhante a si próprio. Então, nós sabemos que Deus nos criou simples e ignorante. Nós temos que nos fazer. A nossa evolução física segue uma programação quase alheia à nossa vontade. Mas a nossa evolução moral depende da nossa vontade. A nossa evolução moral, ela irá modificar o mundo se cada um de nós se modificar. Simples assim. Sabemos mais que se a maioria de nós, aqui na Terra, nos modificarmos, nós arrastaremos todos os outros para o mesmo caminho.
Não vamos perder nada. Só precisamos tentar. Para encerrar, reafirmando que cabe a nossa responsabilidade de nos modificarmos para melhor, e que agora nós sabemos que nós temos dentro de nós o instrumento de modificação. Basta que nós pratiquemos a bondade. Vou contar uma pequena história para vocês. Um dia, nós saímos para almoçar, colegas de trabalho, e numa rua importante de Santana, perto ali do terminal do Tietê, nós estávamos caminhando, como praticamente todo dia nós fazíamos para ir no mesmo restaurante. E perto dali, meio deitado, meio sentado, em um degrau da calçada, estava um mendigo, já conhecido nosso, porque ele estava sempre lá. Ele segurava o pé, ferido, sangrando, como se tivesse recém-cortado. Nós olhamos com atenção, embora sem tomar qualquer iniciativa. Eu confesso para vocês que dentro de mim, eu senti um certo sentimento de pena, de dó, mas nenhuma iniciativa. Surge então, andando pela rua, uma moça, colega nossa de empresa, e ela trazia uma sacolinha de supermercado na mão. Ela aproxima-se do mendigo, o ajeita melhor no degrau, tira de dentro da sacola luvas, metiolate, algodão, gaze, esparadrapo. Calça as luvas e faz um curativo. Ajeita-o mais uma vez na calçada, dá um sorriso, coloca os restos na sacolinha e deixa do lado dele, levanta-se e também nos dá um sorriso e vai embora. Quanta emoção, gente! Diria para vocês que foi um impacto muito grande emocional. Eu também olhei para o mendigo, nos olhos do mendigo, e em pensamento eu pedi perdão. Meus sentimentos foram de compaixão, muito longe de ser expressão da pouca bondade que eu ainda não aprendi. Eu juro para vocês que vou tentar. Obrigado.